Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de Conhecimentos Bancários e hoje a gente vai estudar a Comissão de Valores Mobiliários. Nós já temos uma ideia de como é que se está estruturado o sistema financeiro nacional. Nós sabemos que o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo e a gente também sabe que a gente tem dois órgãos supervisores no que tange a esses quatro mercados aqui. Nós temos o Banco Central e a CVM. Eu falei para vocês que o Banco Central ele é responsável pelo mercado de moeda, de crédito e de câmbio. E disse que a CVM, ela, por sua vez, ela é responsável pelo mercado de capitais. Então hoje a gente vai entender como é que se dá a atuação da CVM nesse mercado, porque ela tem um papel de bastante destaque no mercado de capitais. Tá bom? Então, para começar aqui, vamos entender o que é a CVM, tá? E depois a gente vai aprofundando. Seguinte, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é uma entidade autárquica, significa que ela é uma autarquia, tá? Em regime especial, significa que ela tem alguns poderes que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, que as tornam especial, tá? Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas não subordinada. Então, primeira diferença aqui, hoje o Banco Central está expressamente escrito que ele não é vinculado, tá? Já a CVM ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas não subordinada, não existe relação de hierarquia aqui. Ela foi criada pela Lei 6.385 de 1976, então percebam, tá, que a lei que criou o Sistema Financeiro Nacional da forma como a gente conhece basicamente hoje, ela foi editada em 64. E de 64 até 76, então, a gente não tinha a existência da CVM. Então, com quem que ficava as atividades do mercado de capitais naquela época? A gente vai ver que essas atividades ficavam com o Conselho Monetário Nacional. Tá? Com a finalidade, quando ela foi criada, de disciplinar, olha só essa palavra, hein? Disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários. Essa já é uma boa diferença em relação ao Banco Central, tá? O Banco Central a gente viu que ele não disciplina via de regra, mas ele vai atuar fiscalizando, supervisionando. A CVM não. A CVM, como eu disse, ela tem um papel de destaque no mercado de capitais. Ela é responsável, sim, por disciplinar, além, obviamente, de fiscalizar e de desenvolver esse mercado. Então, vão começando a ver algumas diferenças aí em relação ao Banco Central e à CVM, porque assim, não acho que aqui eles tendam a dificultar numa cobrança de atribuições da CVM, porque é muito fácil saber quais são as atribuições da CVM e comparar elas com a do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, por exemplo. Eu acho que seria mais inteligente uma questão que fizesse justamente isso daqui, que dissesse que a CVM ela disciplina, porque daí o aluno ele se acostumou a entender que quem disciplina é só o Conselho Monetário Nacional, mas no mercado de capitais essa realidade é diferente. Então eu iria por esse lado, não sei a banca como é que ela vai. Mas enfim, vamos continuar aqui. Apesar de estar ligada ao Conselho Monetário Nacional, a maioria das atividades da CVM, diferentemente do Banco Central, não decorrem de determinações do Conselho Monetário Nacional. Olha a diferença, porque as atividades do Banco Central, a maioria, elas decorrem de determinação do Conselho Monetário Nacional. Afinal, exemplo, o Conselho Monetário Nacional, ele define a meta da inflação e o Banco Central executa a política monetária e define a meta da taxa Selic para cumprir a meta de inflação. O Conselho Monetário Nacional coordena a política monetária, o Banco Central executa. Então, são exemplos aí que não acontecem em relação à CVM. Mas as suas atribuições são próprias, né, estabelecidas por leis, previstas principalmente na lei que criou ela, que é a 6.385 de 76, e da lei das SAs, que também é de 76, a 6.404, que é a lei das sociedades anônimas. Bom, como é que é composta a CVM? Mais diferenças aqui, tá? A CVM ela é composta por um presidente e 4 diretores. Cada um vai ter mandato de 5 anos, vedada a recondução, diferente lá do Banco Central, tá? Os quais são nomeados pelo presidente da República e deve-se renovar a cada ano 1/5 dos membros. Como o mandato é de 5 anos, significa que a cada ano um dos diretores vai ser renovado, tá? São requisitos para os membros da CVM, os seus diretores, reputação ilibada, a gente já viu o que é isso, reconhecida competência em matéria de mercado de capitais e aprovação pelo Senado Federal, tá? Já expliquei isso no Banco Central.
A autarquia, a CVM, concede outra diferença, hein? No Rio de Janeiro, a sede da CVM não é em Brasília, é administrada pelo presidente e os 4 diretores. O presidente e a diretoria, eles constituem o colegiado, tá? Se liguem nessa nomenclatura aqui, que o colegiado da CVM são os 4 diretores e o superintendente, o presidente no caso, que define as políticas e estabelece práticas a serem implantadas e desenvolvidas pelo corpo de superintendentes, a instância executiva da CVM. A estrutura executiva da CVM é completada pela Superintendência Regional de Brasília e a Coordenação Administrativa Regional de São Paulo, mas o colegiado ele com sede lá no Rio de Janeiro. Agora a gente vai ver as tais das atribuições da CVM. E aqui, antes da gente começar, tá, eu chamo a atenção justamente pelo fato de que quando a gente queria diferenciar as atribuições do Banco Central das do Conselho Monetário Nacional, a gente olhava o verbo. Se não tivesse jeito de lembrar a competência de quem que era quem, eu disse para vocês focarem no verbo. Verbo de disciplinar, Conselho Monetário Nacional. De executar, Banco Central. Aqui é bem tranquilo, tá? Entender quando que é a CVM. Basta a gente ver se o local de atuação é o mercado de valores imobiliários, ou mercado de capitais, ou bolsa, ou balcão, qualquer coisa que lembre o mercado de valores imobiliários, e a gente vai pegando a ideia do que é mercado de valores imobiliários ao longo das aulas, a atuação vai ser da CVM, seja para disciplinar, seja para supervisionar. Tá? Até tem, se a gente olhar lá na redação da lei que criou o Conselho Monetário Nacional, a gente vai ver que naquela época se falava do Conselho Monetário Nacional disciplinando o mercado de valores imobiliários. Mas lembre-se que naquela época a CVM não tinha sido criada. Ela foi criada depois, tá? Porque naquela época se viu a necessidade de ter um órgão especializado para supervisionar o mercado de capitais, semelhante do que acontecia em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Porque aqui no nosso país essas atribuições ficavam com o Conselho Monetário Nacional. E aí, quando se criou a CVM, meio que tirou essas funções do Conselho Monetário Nacional e elas passaram a ser da CVM. Isso desafogou o Conselho Monetário Nacional e ele pôde focar naquilo que é mais importante para ele, que é coordenar a política monetária, né, ditar aí os rumos da nossa economia. Por isso, então, a criação da CVM. E por isso, né, reforço que na redação da lei antiga pode aparecer que o Conselho Monetário Nacional ele disciplina ou ele fiscaliza alguma coisa relacionada ao mercado de valores imobiliários. Mas hoje, tá, essas atribuições elas estão com a CVM. Então, continuando aqui, quais são essas atribuições? Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários. O que são valores imobiliários? Chegou a hora de eu explicar isso para vocês. Valores imobiliários são instrumentos financeiros. Basicamente, eles são investimentos. É isso. Tá? A diferença é que, geralmente, quando a população pensa em investimento, se pensa em poupança, se pensa em CDB, LCI, LCA, se a pessoa já tem um pouco mais de conhecimento do mercado. Mas, na verdade, esses investimentos que eu citei para vocês, eles são investimentos bancários, que muitas vezes são emitidos por instituições financeiras. Além desses, a gente também tem outros tipos de investimentos que quem faz a emissão, no caso, são empresas. Tá? Então, uma empresa, por exemplo, ela pode emitir um título de crédito semelhante a um CDB, que é um certificado de depósito bancário, que recebe o nome de debênture. Eu, investidor, que compro essa debênture da empresa, eu vou passar o meu dinheiro para ela e depois de um determinado tempo, a empresa vai me devolver o dinheiro com correção. É como se ela estivesse pegando um empréstimo de mim. Melhor, né? Vocês lembram daquela atividade de intermediação financeira, né? Que a gente tinha um banco arrecadando dos agentes superavitários e emprestando para os deficitários? É como se a gente cortasse a atuação do banco no meio e fizesse essa relação direto com a empresa, tá? Esses são os valores imobiliários. E aí a gente tem vários, tem as debêntures que eu citei, as notas promissórias, derivativos, fundos de investimentos. Tem uma gama de instrumentos de valores imobiliários, tá? E eles são negociados no chamado mercado de capitais. É onde acontece a negociação aqui. Então percebo que a atribuição da CVM é de estimular a formação de poupança, ou seja, ela tem que estimular que as pessoas poupem. E além disso, né, como a atuação dela é no mercado de capitais, apliquem isso em valores imobiliários. Por que isso?
Porque quando a empresa emite uma debênture, ela está interessada em arrecadar dinheiro para financiar suas atividades produtivas. Então, quanto mais dinheiro tiver entrando com as empresas, mais elas podem aumentar a sua produção e crescer. E isso vai impactar no crescimento econômico do nosso país, que vai levar a um aumento maior de renda, que é o que a gente já viu ali quando a gente estudou a política. Quando a gente estudou a política, não, mas quando a gente estudou a atuação do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e do Copom. Então, é importante o crescimento econômico do nosso país e a CVM ela atua nesse sentido, tá? Estimulando a formação de poupança e sua aplicação em valores imobiliários. Vamos para as próximas. Eu levei um pouco mais de tempo para explicar isso daqui porque já dá um norte grande para vocês, né? Principalmente sobre o que são valores imobiliários, e essa daqui também aparece bastante em prova. Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Ações são valores imobiliários, tá? E estimular as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais. Essa daqui também aparece algumas vezes, tá? E é essa mesma ideia, tá? De estimular aplicações em valores imobiliários. Só que aqui está se falando em ações de companhias abertas, que são aquelas companhias que têm suas ações negociadas para o público. Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão, que são onde se negociam os valores imobiliários, tá? Isso daqui faz parte do mercado de capitais, os mercados de balcão e de bolsa. A diferença entre um e o outro, tá? Só para vocês entenderem nesse primeiro momento, é que o que não se negocia em bolsa de valores se negocia em balcão, que é um exemplo simples. Quando a gente vai comprar, por exemplo, a ação de uma empresa, é muito provável que a gente vai comprar a ação no mercado de bolsa, só que a gente chama de B3, que é a bolsa de valores que opera aqui no nosso país, tá? Outros valores imobiliários que não estão em bolsa de valores, porque não é só ações que tem lá, a gente vai conseguir comprar através do mercado de balcão. Ele é mais flexível, ele tem menos regras. Já o mercado de bolsa, ele tem mais regras e aqui tendem a estar presentes as companhias mais grandes, tá? Mas, por outro lado, ele passa mais confiança para quem está colocando dinheiro. Apenas para entender uma diferença nesse primeiro momento. Mas a gente vai estudar isso daqui mais a fundo depois. Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições, marca isso daqui, tá? Que cai bastante, artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores imobiliários negociados no mercado. Para vocês entenderem isso daqui, o que seriam essas condições artificiais de demanda, pensa que uma empresa, né, ela vai colocar as suas ações à negociação, né, no mercado de bolsa. Se ela achar um meio de alguma forma mostrar para o mercado que existem mais pessoas querendo comprar essas ações do que realmente tem, as pessoas vão ter uma noção errônea de como está se precificando essas ações e vão querer pagar mais por essas ações, né? Ou seja, a empresa vai ganhar dinheiro através dessa burla que ela fez no mercado, criando condições artificiais de demanda, porque na verdade as pessoas não estão assim tão interessadas nessas ações como a empresa se deu a crer, entendem? Então isso é uma prática que a CVM ela vai tentar banir, ela vai evitar ou coibir esse tipo de prática. E também de manipulação de fraude, né? Pessoas ali que, por exemplo, em uma determinada empresa tem informações privilegiadas, sabe que aquela empresa vai se juntar com uma outra empresa e quando acontece esse tipo de evento, o mercado ele pode tanto achar que é uma coisa boa quanto uma coisa ruim. E a pessoa, por ter informação privilegiada, ela podia passar isso para outras pessoas para tentar se beneficiar ganhando dinheiro através disso, se antecipando ao movimento do mercado, seja de queda, seja de alta. E a CVM ela vai tentar atuar no sentido de evitar ou coibir esse tipo de prática. Tá? De novo, levei um pouco mais de tempo explicando isso daqui porque aparece mais em prova. Bom, nesse sentido, ela protege os titulares de valores imobiliários. Quem é que são os titulares? Somos nós, pessoas físicas, por exemplo, ou empresas que sejam, que compram os títulos de valores imobiliários, que compram uma debênture, por exemplo, que compram uma ação, por exemplo. Esses são os titulares, tá? E os investidores do mercado contra emissões irregulares de valores imobiliários, que é exatamente o que a gente acabou de ver, atos ilegais de administradores e acionistas das companhias abertas ou de administradores de carteira de valores imobiliários,
ou uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores imobiliários. Então ela vai proteger a galera em relação a esses 3 pontos. Assegurar o acesso do público à informação sobre os valores imobiliários negociados e as companhias que os têm emitido, então transparência, né? Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores imobiliários e assegurar a observância no mercado das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Essas aí são as principais atribuições da CVM. De novo, como é que a gente faz para não errar? Deixa eu só voltar aqui. Olha só, proteger os titulares de valores imobiliários, valores imobiliários, mercado de valores imobiliários. Quando ele falou mercado aqui, ele estava se referindo ao mercado de valores imobiliários. Mercado de valores imobiliários, mercado de bolsa de balcão, que eu te falei para vocês que eles estavam no mercado de valores imobiliários, mercado de ações, valores imobiliários. Então, fica fácil, né? Falou em valores imobiliários da CVM. Vamos lá, poderes da CVM. Ao lado das atribuições, a lei ofereceu à CVM os meios materiais e institucionais necessários ao cumprimento de sua missão. Notadamente, lembra que eu falei que ela é uma autarquia em regime especial? Isso significa que, em relação às demais autarquias, a CVM ela tem alguns poderes adicionais. Ela tem esses poderes, não se enganem, tá? É para conseguir cumprir a missão dela, que é de proteger os titulares contra fraudes e tudo mais, para fomentar a poupança e sua aplicação em valores imobiliários. Então, para cumprir essa sua missão, a CVM ela tem esses 2 poderes aqui. O poder normativo, que é através do qual a CVM regula a atuação dos diversos agentes do mercado, que é editar normas, tá? E o poder punitivo, através do qual, assegurado o direito de ampla defesa, permite a penalização de quem descumpre as normas baixadas pelo órgão ou de quem pratica atos fraudulentos no mercado. Então, 2 poderes, normativo e punitivo. No tocante ao punitivo, essas aqui são as penalidades que a CVM pode aplicar, tá? Depois de um inquérito administrativo. Aqui é importante entender que a atuação da CVM é apenas em âmbito administrativo, tá? Ela não pode aplicar apenas na esfera penal ou criminal, é apenas administrativo, tá? Então, quais são essas penas administrativas? Advertência, multa, suspensão ou inabilitação para o exercício do cargo, suspensão ou cassação de autorização ou do registro. Aqui é para pessoa, tá? Então, vamos supor que tinha lá um dirigente da empresa que justamente se usou de informação relevante não divulgada ao público para tentar receber dinheiro por conta disso. Ele pode ser suspenso ou então inabilitado para o seu cargo de diretor. E aqui é para a empresa, tá? A empresa ela pode ter a cassação do seu registro. Então, uma é para a pessoa e outra é para a empresa, para a organização. Além da proibição temporária por prazo determinado, não só para a prática de atividades ou operação por parte dos integrantes do sistema de distribuição, como também para atuar como investidor. Olha só, até para atuar como investidor, a CVM ela pode aplicar uma pena, seja de forma direta ou indireta, no mercado. A CVM tem a responsabilidade de denunciar ao Ministério Público a ocorrência de indícios de ilícito penal nos processos em que apura as irregularidades no mercado. Então vamos supor que lá em determinado fiscalização que a CVM estava fazendo, ela descobriu um crime de lavagem de dinheiro. Ela pode aplicar as penas administrativas, né, no que for tocante à esfera dela, mas ela não pode aplicar as penas na esfera penal. Então, nesse sentido, ela tem que comunicar ao COAF, que é o órgão lá que vai cuidar da lavagem de dinheiro, mas também comunicar ao Ministério Público, porque ele é o responsável aí no tocante aos indícios de ilícito penal. O importante é só vocês entenderem que esfera administrativa CVM, se passou da esfera administrativa, ela tem que comunicar a alguém. Mecanismo semelhante permite o encaminhamento do processo à Secretaria da Receita Federal quando a ocorrência de indício de ilícito fiscal, ou seja, se tiver sonegação de imposto, alguma coisa assim, ela vai comunicar à Receita Federal. Bom, agora a gente vai ver a regulação e a autorregulação, tá? Para assegurar que o seu trabalho seja coerente com as expectativas da sociedade e dos entes regulados, a CVM fundamenta sua atividade regulatória em um conjunto de princípios extraídos sobre o que se deve esperar da regulação, qual o seu alcance e suas limitações.
Tá? Então, aqui a gente está falando da regulação feita pela CVM, que se baseia em alguns princípios. O mercado de valores imobiliários ele precisa ser livre, competitivo e informado, ou seja, ele precisa ser eficiente. Além disso, deve ser um mercado confiável em que haja uma adequada proteção e harmonização dos interesses de todos que nele transacionam. O exercício da atividade regulatória da CVM, portanto, objetiva assegurar essa eficiência e confiabilidade, condições consideradas fundamentais para promover a expansão e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários. Então, basicamente, tá, o mercado ele tem que ser livre, ele tem que ser competitivo, ele tem que ser transparente e o principal, acima de tudo, ele tem que ser confiável. Porque senão, como é que eu vou colocar meu dinheiro num título de uma empresa se eu não tenho a confiança de que esse título realmente vale alguma coisa? Quando eu precisar pegar meu dinheiro de volta, eu vou conseguir ele. Então, é nesse sentido aí que o mercado ele tem que ser confiável, ele tem que ser transparente, tá? E a gente vê aqui, ó, que nesse contexto são fundamentos a serem considerados na atividade regulatória da CVM: o interesse público, a confiabilidade, a eficiência do mercado, a competitividade e o mercado livre, que são os pontos que a gente viu aqui na chamada autorregulação da CVM. Continuando, para aumentar a eficiência da atividade regulatória, a CVM ela adota o sistema de autorregulação. Então, percebam que além da regulação, a gente ainda tem a chamada autorregulação. E a gente já viu um pouco disso quando a gente viu ali os conceitos introdutórios do sistema financeiro. A gente viu que a regulação é aquela que é executada pelo governo, enquanto que a autorregulação é a dos próprios entes. Aqui a gente está falando que a CVM, além de fazer a regulação, ela também permite a autorregulação para determinadas atividades no mercado de valores imobiliários, evitando assim a centralização excessiva do poder de editar normas e fiscalizar o seu cumprimento. Tá? Até porque se entende que o pessoal que está atuando ali diretamente, ele tem uma noção mais correta de como é que está acontecendo o funcionamento do mercado, porque eles estão ali presentes, tá? Então, portanto, a sua atividade regulatória ela está fundamentada nos seguintes pressupostos: a ação eficaz do órgão regulador sobre os participantes do mercado de valores imobiliários implica custos excessivamente altos quando se busca aumentar a eficiência e a abrangência dessa ação. Então, se ela tentasse aumentar a regulação dela, ainda que fosse um pouco, isso levaria a a custos excessivamente altos. Então, por conta disso, ela delega, né, para a autorregulação. Ainda, outro pressuposto: uma entidade autorreguladora, pela sua proximidade, que é o que eu estava falando para vocês, das atividades de mercado, e melhor conhecimento das mesmas, dispõe de maior sensibilidade para avaliá-las e normatizá-las, podendo agir com maior presteza e a custos moderados. A elaboração e o estabelecimento da comunidade das normas que disciplinam suas atividades fazem com que a aceitação dessas normas aumente e a comunidade se sinta mais responsável no seu cumprimento, diminuindo-se a necessidade de intervenção do órgão regulador. Bom, agora falando a respeito aqui das decisões da CVM, de maneira como a gente já viu com o Banco Central e com o Conselho Monetário Nacional, as decisões da CVM, ou seja, quando ela normatiza alguma coisa, essas decisões elas são expressas através de portarias, a resolução CVM, instrução normativa CVM ou então resoluções conjuntas e instruções normativas conjuntas, quando, por exemplo, ela coloca uma decisão com o Banco Central. E aqui, então, para a gente terminar, o resumo da CVM, tá? Então, Comissão de Valores Imobiliários, a área dela é mercado de capitais, nível é supervisor. Os membros é uma diretoria colegiada de 5 membros, presidente e mais 4 diretores, que é o colegiado, né, como a gente diz. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda e as decisões por meio de portarias, instruções, resolução e instruções e resoluções conjuntas, tá? Ficou faltando só ajustar aqui, são as conjuntas. Bom, pessoal, nós terminamos assim, então, a Comissão de Valores Imobiliários, a parte teórica, e a gente volta aí para resolver as questões referentes a essa autarquia em regime especial. Até!